Cuidado, você vai sujar toda a calça, tá? Bom, pessoal, então vamos iniciar aí, né? Vou deixar aí a aula gravada, certo? Bom, então, pessoal, vamos iniciar aí a nossa segunda OC do curso, que é de metrologia dimensional, né? Ela iniciou aí no dia. Um minutinho, pessoal. Vou colocar um. Então, ela iniciou aí no dia 3 do 12, né? Iniciou ontem e vai até o dia 16, né? Então, é bem rapidinho aí. A gente tem duas atividades, pessoal, mais aula presencial, tem uma aula presencial, certo? Vou mostrar as duas atividades aqui, pessoal. É uma coisa bem tranquila, a gente vai ver a leitura em paquímetro e em micrômetro, né? Uma das coisas vai mais utilizar, nem tanto o micrômetro, né? Nessa área da refrigeração. O micrômetro seria mais fosse a mecânica mesmo, né? Pode ser que veja, sim, não tem problema, mas a gente vê que para ter uma noção, mas o principal a gente vai utilizar o paquímetro, né? Principalmente para medir tubulações, né? Principalmente as tubulações na unidade métrica, né? Perdão, na unidade de polegadas, né? Bom, então, pessoal, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui, a gente vai iniciar aí. Ah, o Vou mostrar aí, pessoal, o que vocês vão fazer na aula presencial, certo? Tem relacionado a essa situação de aprendizagem, ela chama medida certa. Bom, então vamos ler aqui e ver o que se pede, né? Então, uma cliente entra em contato com uma empresa que instala ar-condicionado, onde você trabalha para solicitar um laudo técnico, né? Então, olha lá, gostaria de agendar a visita de um técnico, né? Então, a cliente repassa maiores informações do serviço que está sendo solicitado. Então, lá, qual seria o serviço a ser executado? Então, preciso de um laudo para saber qual equipamento posso adquirir para resolver um problema de climatização em minha casa de praia. Já tenho um sistema embutido na parede que não atende mais às minhas necessidades, né? Então, a recepcionista faz alguns questionamentos para a cliente e já vai verificando a agenda, né? Bom, é porque a senhora deseja instalar um sistema de climatização mais potente? Sim, pois o verão está chegando e queremos um salão de festa de nossa casa de praia bem aconchegante e fresquinho, pois neste espaço recebemos muitas pessoas importantes. Um amigo nos indicou para instalarmos um sistema chamado K7. Gostaria que o técnico fizesse a avaliação para verificar se esta realmente é a melhor opção. Então, ok, vamos enviar o técnico para verificar se o diâmetro da tubulação é compatível com a potência do sistema de climatização que deverá a senhora desejar, que a senhora deseja instalar no ambiente. O sistema K7 é realmente muito bom, seria uma excelente escolha, né? Bom, então, né, pessoal, essa questão da tubulação, né? Essa questão da tubulação é justamente por causa da potência, né? Então, se eu aumento a minha potência, eu tenho que principalmente aumentar o diâmetro, né? Então, se a necessidade, por exemplo, de aumentar o diâmetro, eu tenho que ter mais ou menos a mesma potência. Se eu diminuir, tem que diminuir, ou se eu aumentar muito, tem que aumentar proporcionalmente, né? Conforme as considerações de potência, né? Então, é o chamado da adequação, né? Então, o que vocês vão fazer na aula presencial num kit, né? Com o uso de um kit didático, né? Medir o diâmetro dos tubos de cobre das linhas, né? Tanto da área de alta e de baixa pressão, né? Que é a linha de evaporação e condensação. Medir a tubulação de drenagem para posteriormente analisar se a bitola, né? Comporta a vazão das duas evaporadoras no modo frio e forneça as medidas no sistema métrico em inglês, né, dos diâmetros das tubulações da drenagem. Ou seja, vamos fazer uma conversão polegada para milímetro, né? Então, isso aí, pessoal, vocês vão fazer na presencial.
Tem um aqui, pessoal, se algum já viram isso aqui, eu tô falando que é a distância, isso aqui não vai ser cobrado. Provavelmente o professor deve pedir para vocês já fazerem lá, como se fosse um relato mesmo de aula, né? Então vocês vão fazendo lá os procedimentos e vão anotando, né? Aqui está a distância, pessoal, mas eu não vou focar tanto nisso, vou focar mais na parte mesmo lá de fazer as medidas, né? Fazer medida tanto em paquímetro quanto em micrômetro, certo? Eu vou falar aqui um pouco desse, né, do paquímetro e do micrômetro, né, e dos exercícios aí. Ok, pessoal? E das conversões também, né? Então a gente vai, como a gente precisa ter essa noção também de fazer conversão de polegada para milímetro, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, a, um dos que a gente sim tem o primeiro instrumento de medição que a gente tem é a régua graduada, né? Desde criança ali, né? A gente recebe essa régua para fazer ali os traços, né? A gente raramente usava para medir, né? Mas usava muita régua para fazer os traços, né? Principalmente traços em linha reta, né? E a régua graduada, pessoal, ela tem a graduação em milímetro ou em polegadas fracionárias, né? Então, essa aqui que a gente utiliza para medir, que é essa de aço, né? Então, ela tem a parte de centímetro e outra parte em polegada, né? Polegada fracionária, né? Então, ela pode ser graduada de meio e meio milímetro, né? 1 centímetro, 10 milímetros. Então, tem aí eh, você pode fazer a conversão, né? Bom, então na parte de polegada, pessoal, a gente sabe que uma polegada, né, ela equivale então a 25,4 ou 2,54 centímetros. E uma unidade polegada, ela pode ser dividida em frações, né? Então, por isso que chamam de polegada fracionária. Coloca ela em formato de fração. E ela coloca em múltiplos de 2. Então, é o 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, né? Então, a gente pode dividir uma polegada em partes iguais, né? Ou em quatro partes iguais, né? Ou pode ser até 16 partes iguais. Então, vai depender muito de como a gente quer fazer. A gente pode até colocar uma polegada em 128 partes iguais também. Não tem problema nenhum. Aí você só aumenta o seu nível de precisão, né? Então, tá vendo? Ó, que eu dividi em 8, tá vendo? Ó? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, é 1/8, 2 sobre 8, aí vai simplificando, né? 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos, 8 por 8 dá 1 polegada. Então, eu vou dividindo por 8, vou fazendo aí, vou dividindo nas partes iguais, principalmente em múltiplos de 2, né? 2, 4 e assim por diante. Então, aqui eu tenho 16, né? Como eu falei. E até ó, em 32, tá vendo? Vai só aumentando o nível de precisão. Ó. Então, quanto maior o meu denominador, né, mais preciso vai ficando essa parte fracionária, né? Maior vai ficando, né? Mais preciso, né? Você, ó, vendo? Então, ela consegue até 1/64. A gente tem a trena, né, pessoal? Para grandes dimensões, então geralmente casas, né? Geralmente o pessoal da área da construção utiliza bastante, né? Para medir dimensões maiores, né, e acabamentos mais grosseiros, né, então um nível de precisão não tão alto, né, que também tem sua divisão em polegada, é, é a parte da folga, né, ó, tá vendo, ó, fazer uma medição, eu coloco o imposto aqui, faço a medição aqui, né, de objetos grandes, principalmente, tá vendo, ó, 2,15 m, eu tô passando bem rápido, pessoal, ó, por exemplo, ó, para colocar um suporte, ó, então, por exemplo, eu tenho a medida de um suporte, ó, que ele é de 0,86 metros, 86 centímetros e 33 centímetros de altura, né? Aí eu preciso
instalar ele e seguir as recomendações, né? Então, por exemplo, essa aqui é aquela suporte para colocar um evaporador, né? Então, por exemplo, no momento da instalação, ao consultar o manual do fabricante, ele dá então ali os dados de espaço, né? Então, que é a altura mínima recomendada entre o equipamento e o piso e entre o fabricante, entre o teto e o equipamento, né? Para dar aquele espaço do ar de insuflamento, né? Onde o ar vai ser captado, né? Então, onde o ar vai ser captado para ser insuflado depois, né? Distâncias laterais, então tudo isso é dado no manual, né? Ao passo que você não segue isso, você está diminuindo ali sua vida útil, né? Bom, então agora, pessoal, os nossos instrumentos de interesse, que é o paquímetro e o micrômetro, né? Então ele é o paquímetro tanto para utilizar medição linear, quanto medição dimensão externa, né? Interna, profundidade, diâmetro, né? Então ele consegue medir várias coisas aí, né? Então eu tenho aí, ó, um paquímetro universal analógico, é o mais comum, né? E aquele mais caro que a gente tem aí também, o mais da marca mais famosa é a Mitutoyo, né? A Mitutoyo é a principal fabricante, né? Hoje a gente tem esse aqui é o universal, né? O mais utilizado. Também tem o digital, né? Que você já faz a medida, já sai a numeração. Bom, o Paquino, pessoal, ele tem essas partes aqui. Então eu tenho minha orelha fixa, aqui essa orelha móvel que se vai se mover aqui, né? Número 3 é a escala do none ou vernier na escala em polegadas. O 4 é o parafuso da trava, né? Ou seja, eu faço uma medição aqui, eu, eu aperto esse parafuso para ele fixar, onde então fixei, eu consigo olhar para a escala e fazer a medição correta, né? Eu tenho o cursor, né? Onde se movimenta. Eu tenho a escala fixa também em polegadas, essa parte de cima. Esse aqui, junto com a orelha fixa, eu tenho um bico fixo, juntamente o encosto fixo. Então, junto com a orelha móvel, também tem um encosto móvel que vão se mover junto aqui. O 11 é a escala do none, o vernier em milímetros. Aqui, então, ele me dá a casa após a vírgula, a casa decimal após a vírgula, né? O 12 eu tenho um impulsor, onde eu coloco a mão, né? Onde se recomenda a gente colocar a mão para movimentar, nunca colocar ali no móvel, né? No cursor ali, no fixo ali, né? Nessa parte aqui na escala fixa, né? Então sempre colocar ali para fazer a movimentação. E eu tenho a escala fixa em milímetro, onde eu meço o inteiro, né? O milímetro inteiro, e a haste de profundidade. Então, a partir da PMB, eu consigo medir algum nível de profundidade, ressalto, a partir desse dado que eu consigo medir por aqui também, certo? Bom, então, pessoal, como eu falei, o paquímetro ele serve para medir, fazer medidas externas, internas, de profundidade e de ressaltos, né? Então, eu tenho, ó, fazer uma medição de um diâmetro externo, posso fazer interno também, utilizando as orelhas fixa e móvel, então posso pegar aqui por dentro e fazer essa medição também, né, como está aqui a medida interna. Posso fazer a medida através da haste de profundidade e também fazer medida de ressalto, onde eu pego o fixo de um e o orelha móvel do outro, né, para fazer essa medição. Bom, então dentro do meu paquinho, pessoal, eu tenho então a escala inteira e a escala de resolução. Então aqui eu posso ter uma escala, por exemplo, eu tenho 20 partes aqui, então eu tenho uma resolução de 0,05 milímetros. Então posso ter de 0,01, posso ter de 0,02, né? Então vai depender aqui da minha resolução, do nível então de precisão, né? Então eu tenho, por exemplo, um paquímetro de 0,1, né? Resolução de 0,1, de 0,02 milímetros ou de 0,01, né? Bom, quando eu tenho ele totalmente fechado, pessoal, então essa linha do zero de baixo coincide aqui de cima, ou seja, é o chamado zero absoluto. Então, de fato, ele está fechado, né? Então, a partir daqui ele é o zero absoluto. No momento que o meu paquímetro ele tiver algum defeito, algum problema ali, e o zero de baixo e o de cima ali não estão coincidindo, da parte fixa e da parte móvel,
Então tem alguma coisa errada. Então, ou uma parte danificada, ou o seu parquímetro já está, né, já tá um pouco já com o uso meio que inadequado, né? Não está não está sendo conservado da forma correta, como se deve conservar, né? Então, esse é o processo, pessoal, para medir, por exemplo, para obter uma medida. Então, eu abro aqui e vou fazer o fechamento até que o encosto aqui se encoste, né? E eu faço o travamento. Fiz o travamento, né? Então, eu faço a trava, né? Fiz a trava, agora eu consigo retirar a peça e vou fazer a leitura, né? Então, tem que estar de frente aqui, ó. Nunca, pessoal, tá meio que de lado assim, assim, ó, sempre de frente. Porque olhar perspectiva contrária ali, um ângulo diferente, você pode estar se induzindo a um erro. Você pode estar cometendo um erro. A gente chama de aquele erro de paralaxe, né, que fala, né? Bom, eu vou mostrar aqui, pessoal, antes de mostrar um recurso que tem, vou ver se tem aqui, só um minutinho, só ver se tem aqui no na plataforma. Se não tiver, eu vou indicar o site para vocês. Tenho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem, ó. Vamos lá. É justamente aqui, ó. Simuladores, ó. Aqui, ó. Então tem os simuladores. Aqui, ó. Paquímetro, milímetro, ó. Aqui, pessoal, já um exemplo, ó. Esse programinha aqui, ó. Ele simula um paquímetro. Infelizmente, não tem ele no celular. Só consigo executar ele no computador. Ele é feito naquele programinha Flash Player. E aqui, pessoal, tá só minha medida em milímetro, não tem ele aqui em polegada, só para a gente treinar mesmo. Isso aqui é um simulador, certo, pessoal? A fonte é justamente desse professor aqui, ó, o Eduardo Stefanelli. Se vocês quiserem depois, ele tem simulador, é uma ótima fonte, um professor muito bom. Ele tem das mais diferentes áreas, tem de termodinâmica, tem da área de metrologia, né? Então, eu recomendo vocês a visitarem o site dele, muito bom, né? Então, aqui, pessoal, eu tenho, ó, um paquímetro, tá vendo, ó? Se tá zerado aqui, ó, ele tá totalmente fechado. E como é que eu faço, então, ó, a medida aqui, ó? Então, eu vou fazer uma medida que parou exatamente aqui, ó. Bom, então, a primeira coisa que eu faço, pessoal, é fazer a leitura, dos inteiros, né? Dos milímetros inteiros. E como é que eu faço isso? Então, primeiro eu vou aqui, ó. Então, aqui é 0, 10, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ó. Então, meu zero parou aqui, ó. Então, eu tenho 18 milímetros inteiros. Agora, eu tenho que fazer a leitura, das casas após a vírgula, né? Minha parte centesimal. Então tem que verificar qual dos traços aqui coincidiu aqui, ó. Então a gente viu que de todos os 20 traços que tem, coincidiu 3 com 3 aqui, ó. Então aqui é o seguinte, ó, 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,20, 0,25, 0,3. Então, ó, é 18 mais 0,3. Então tá 18,30 milímetros. Certo, pessoal? Conseguiram entender mais ou menos como é que faz a leitura no paquímetro? Do paquímetro é basicamente, então, a leitura do inteiro e da casa após a vírgula. Ok, pessoal? Conseguiram entender aí essa primeira parte aí, que eu queria passar para vocês? Sim, tudo. Boa noite, desculpa, não até boa noite, mas tudo certo. Obrigado. Boa noite, Fernando. Quer falar alguma coisa, Fábio? Não, não, não. Tudo É só certo? isso mesmo. Tá Não, tranquilo. beleza. Beleza. Então vamos continuar aí, pessoal. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui, ó, continuando aí o assunto, né? Foi do paquímetro, justamente eu falei, né? Ali eu tenho uma resolução de 0,05 milímetros, né?
Bom, então aqui, pessoal, foi justamente o que eu falei, as formas corretas e erradas de fazer uma leitura. Então, nunca fazer ele angulado, sempre fazer ele de frente. Então, medir a peça, e o paquinho estava virado de um jeito, então você travou, agora você vai olhar de frente para você. Ah, então, peraí, deu tantos milímetros. Igual tá ali no simulado, né? Para a gente fazer a medida corretamente, né? Bom, pessoal, e como é que eu faço então a minha leitura em polegadas, né? Considerando então que eu estou lidando ah, na figura, ou, perdão, na unidade de polegadas, né? Então a gente tem a polegada, a gente divide ela, né, no paquímetro, divide em 16 polegadas. Então são 16 divisões, né? Então na escala do nônio aqui, ó, ela tem, na verdade aqui, né, ela tem 8 divisões, né? E essa divisão, né, ela aqui, ela corresponde a 1/16 avos em 8 partes iguais, que corresponde então a 1/128 avos de polegada, como está aqui. Então aqui na fixa é 1/16, e aqui também vai ser de 1 para 128, né? Bom, então a leitura, pessoal, é bem parecida com a de milímetro. Então primeiro eu olho, então, feito uma soma de adição, só que agora, ao invés de somar inteiros, eu vou somar frações, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, ó. O zero da escala do nono que está aqui, ó, ela não coincide com nenhuma escala, nenhuma graduação, tá vendo? Ela vai parar um pouquinho depois. Então, ela vai ficar de 11/16. Por que que eu sei que é 11/16? Ó, é só contar, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá vendo, ó? Então é só fazer a contagem, ó. Então, 0, então 11. Então é 11/16 avos, né? Entre 11 e 12/16 avos, ou seja, o zero do nônio ultrapassou a medida de 11/16 avos, mas não alcançou de 3/4, né? Que é o 12/16 avos. Então esse é o primeiro valor inteiro, que é 11/16 avos, que é o valor mais à esquerda, que é esse daqui, certo? Bom, então agora, da mesma forma lá do milímetro, eu tenho que ver qual aqui da parte do nônio coincide com a fixa, ó. No caso aqui, ó, saiu aqui, ó. Ó, acontece na terceira graduação, tá vendo, ó? 0, 1, 2, 3, tá vendo, ó? 0, 1, 2, 3. Então é 3, 128. Então agora o que que eu tenho que fazer? Uma soma de 11/16 avos mais 3, 128 avos, né? Então vai ser fazendo aqui o mínimo múltiplo comum, né? Então vai dar 91, né? 128 avos de polegada. Como é que eu faço esse cálculo aqui, pessoal? É só tirar o mínimo múltiplo comum. Então vamos fazer aqui só para a gente. é, então vamos fazer a conta aqui, ó. Então lá, ó. Então é 11/16 avos mais 3, 128 avos. Então, pessoal, como eu tenho um denominador diferente, eu tenho que tirar o chamado mínimo múltiplo comum. Então, 16, 128. Então, aqui, ó, 128 por 2, 16 por 2 dá 8, dá 64, né? Por 2 dá, 2 dividido por 2 dá 4, 64 dividido por 2 dá 32. Por 2, 34 por 2 dá 2, 32 por 2 dá 16. Por 2 dá 1, 16 por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então aqui, pessoal, vai dar o 128, né? Que é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 dá 128. Então aqui, ó, o meu mínimo múltiplo comum é 128. Então 128 dividido por 16, ó. Vamos fazer a calculadorinha aqui para ir mais rápido, né? Ó. 128 por 16 vai dar 8. Aí 8 vezes 11 dá 88.
Então eu divido aqui, né? Divido pelo denominador, né? Então eu venho aqui e divido, aí o resultado eu venho aqui e multiplico, né? Então 128 dividido por 128 vai dar 1. Multiplicado por 3 vai dar 3 mais 3. Então 88 com mais 3 dá. Pronto, só fazer a adição de subtração. Então, pessoal, sempre quando der 128, nem precisa ficar tirando o mínimo múltiplo comum. Vocês já sabem que vai dar o 128. É só fazer a operação aqui, né? Então, essa é a forma da polegada fracionária, né? Eu, particularmente, pessoal, até falei isso em outra turma. O que que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer a conversão de polegada, de milímetro, e depois fazer para polegada. Depois eu vou mostrar para vocês aqui como se faz, certo? Vamos lá, eu vou. Então aqui, pessoal, são exercícios de passagem, não precisa se preocupar, não é pontuado, é só para vocês fixarem mesmo o conteúdo. Então aqui, pessoal, ó, é, além de fazer a leitura, né, não basta, né? Eu preciso também fazer o posicionamento e também o estado de limpeza da peça, né? Então, eu preciso sempre medir que a minha peça limpa, porque o paquímetro, ele é preciso. Se eu ver o micrômetro também, porque o micrômetro, depois eu falo para vocês, consegue medir até a espessura de um fio de cabelo, tamanho a sua precisão. Então, um mínimo de sujeira ali, um pozinho, já pode até dar uma dimensão errada. Então, tem que, além da minha com cuidado com o meu instrumento de medição, que também tem que estar limpo, livre de sujeira, a minha peça também tem que estar isenta dessa sujeira, né? E também tem as formas de fazer as medições, né, pessoal? Então, por exemplo, vou medir uma peça prismática, eu nunca vou medir por essa, não diz, né, por esse extremo. Eu sempre tento colocar ela ao máximo entre as duas orelhas ali, né? Os dois bicos, né? O fixo e o móvel. Para a peça cilíndrica também, pessoal, fazer movimentos, né? Então, por exemplo, nunca fazer o movimento ali, né? Nunca utilizar as pontas, né? Medidas de peça com estreitamento, ó. Então, sempre utilizar as pontas, né, corretamente, ó. Nunca colocar as do fixo, porque você pode tirar a precisão, né? Medição de dimensões externas, então nunca angular, né? Nunca deixe, nunca angular, sempre deixe o mais reto possível, né? Medição interna de tubos e furos. Então, sempre ir para o mais próximo do diâmetro, né? Se você medir aqui, você não está medindo o diâmetro correto. Você pode também estar indo a um erro. Medir profundidade, pessoal, deixar o mais reto possível, encostar as duas pontas aqui da haste, ó, para poder então ter uma, por exemplo, para medir um ressalto aqui, ó. Se não, se for aqui, ó, vai medir inclinado, também vai dar um erro, né? Então, evitar esse tipo de erro comum do paquímetro, né? De fazer a medição no paquímetro. É, Bom, pessoal, é, o micrômetro, né? Ele é bem mais preciso do que o paquímetro, né? E, por exemplo, o compressor de ar-condicionado, as peças são tão pequenas que você vai utilizar um micrômetro. E um paquímetro consegue medir o tamanho, devido à precisão, né? A resolução do paquímetro é insuficiente para fazer essa medição. Então aqui eu consigo fazer medição de até 0,001 milímetro, ou seja, um milésimo de milímetro, tamanho nível de sua precisão. E o paquímetro, pessoal, ele tem então essas partes aqui, ó. Então eu tenho o fuso, o batente, então o fuso ele é móvel, o batente é fixo. Aqui então onde eu faço as faces de medição, né? Aqui eu tenho a bainha, onde eu leio os inteiros, né? Os inteiros e os meio milímetro, e aqui onde eu faço então as casas após a vírgula, né? Que é o tambor, né? Onde eu giro ali, ele faz a medição. Eu tenho a catraca, né? A linha de referência e a trava, né? Bom, e essa parte aqui, pessoal, é onde eu faço, onde eu coloco a minha mão, né? Para você ter uma ideia, como eu falei,
o calor da mão já é suficiente para, por exemplo, dilatar ali, ó, e você tirar a precisão do seu micrômetro. Então, o tamanho é a sua precisão ali e a interferência por um mínimo de calor que seja, né? E a gente tem dos diferentes tamanhos, né? Então, a gente pode ter de 50 a 75, de 25 a 50, né? Tem diferentes tamanhos aí, né? A gente pode até 2.000 milímetros de tamanho total. Então aí, pessoal, como eu falei, a gente faz a medição dos milímetros inteiros, do meio milímetro, né? E da casa após a vírgula, né? Também, né? Então, se for 0, de duas casas ou até mais, né? De mais casas aí. Depois eu vou mostrar para vocês. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, ó. Então, por exemplo, ó, ele mediu um aqui, ó, que deu 5 mais meio milímetro, 5,5 milímetros. E agora vai medir o que está ali, ó, aonde o traço coincide com a linha de referência da bainha, ó. Então, ali, ó, 5,05, ó, e agora vai olhar aqui, ó. Tá vendo que aqui é 20, ó? Então, 0,2, 0,19, 0,18. Então, é 5 mais 0,5 mais 0,18. Aí ele tem o tamanho total, ó, que é 5,68 milímetros, né? Então, é o 5 mais meio milímetro mais 0,18. Então, eu tenho essa tamanho total, né? Então, se eu desloco no sentido do para abrir, ele vai no sentido anti-horário. Se for para fechar, ele vai no sentido horário, né? Geralmente, pessoal, o que você faz, né? Você então abre e começa a fechar. No momento que encosta, ele vai dar 3 estralos, né? O tlec, tlec, tlec. Deu o terceiro, você já pode parar, fazer a trava, retirar a peça e fazer a leitura. Nunca, pessoal, forçar demais. Deu as 3 estraladas, não força, porque essa forçada já é o suficiente para você danificar o seu micrômetro. Então, ele é muito sensível. Esse ele exige muito mais cuidado do que o próprio paquímetro, né? Geralmente ele dá o tlec, 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 a terceiro você já pode parar, que ele travou mesmo. Aí você já pode fazer a leitura da peça sem nenhum problema. Ok, pessoal? Bom, vou mostrar agora o simulador de micrômetro. Ó. Vou mostrar aqui o centesimal. Ó. Então aqui, ó lá. Ó. Bom, o que que é aqui, pessoal? Você pode girar tanto o fuso aqui, que aqui você faz o ajuste, vamos dizer assim, mais grosseiro, e esse outro aqui, ó, você faz um ajuste mais fino, que ele fala, né? Então você vai ajustando, ele vai girando mais devagar. Aqui gira mais rápido, e aqui não dá para você ver, mas aqui ele gira mais devagar, certo? Então eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Bom, então aqui, ó, vamos olhar primeiro o inteiro, né? Então aqui a gente tem 10 milímetros mais meio milímetro. Então é 10 mais 0,5. Agora eu tenho que ver qual que parou embaixo da bainha. Por exemplo, esse aqui em cima não dá. Então vai ser esse aqui, ó. Então é 0,20, 21, 22, 23. Então é 10 mais 0,5 mais 0,23. Então vai dar 10,73. Então assim eu faço a leitura é, no micrômetro, certo? Então, essa é a leitura. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, a parte de conversão, ok? Só um minutinho que eu vou pegar o material agora aqui. Vou pegar ele no ar. Só um minutinho, pessoal. Vou pegar ele aqui, tá bom? Espera aí. Agora, só entenda que existe uma sequência correta. O meu motor é girado, sempre dourado.
e o T que vai ter que trabalhar. Então, por isso que é importante saber se tem espaço aqui. E aí tem alguns. Bom, bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui como fazer essa conversão, certo? De polegada para milímetro. Bom, então a gente tem, pessoal, a polegada fracionária para milímetro, né? Bom, a polegada fracionária para milímetro, o que que é? Primeiro eu multiplico o numerador por 25,4 e eu pego esse resultado e divido pelo denominador. Então, por exemplo, 3 quartos de polegadas. Como é que eu faço para converter? Então, eu pego 3, multiplico por 25,4, dá 76,2. Divido por 4, então está 19,05 milímetros. Ou seja, 3 quartos de polegada equivalem a 19,05 milímetros. 5 polegadas inteiras. Basta eu multiplicar por 25,4. Então, eu tenho 127 milímetros. Como é que eu faço a conversão de milímetros para polegada fracionária? Então, eu vou pegar esse mesmo 19,05, né? E vou dividir, então. Então, o que que eu faço? Eu pego 19,05 e divido por 25,4. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer. Então, vamos lá, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, 19,05. Opa. 19,05 divido por 25,4. Beleza, vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 128, ó. Então vai dar 96. E aqui 96 eu vou simplificar com a fração por 128. Então aqui eu não vou dividir por 128, eu vou manter a fração porque eu quero converter para polegada fracionária, que é um erro até incomum aí, né? A gente já vai, nossa, já vou dividir aqui, já vai dar um, aí você não vai estar transformando em polegada fracionária, você vai estar transformando em polegada decimal. Então aqui é fracionário, então é só sobre 128, aí você vai ter que ir simplificando. Aí você vai simplificando aqui, ó. Então 96 por 2 dá 48, por 2 dá 64, por 2 dá 24, 64 dividido por 2 dá 32, 24 dividido por 2 dá 12, 32 dividido por 2 dá 16, 12 dividido por 2 dá 6 e 16 dividido por 2 dá 8. 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Isso aqui é uma fração irredutível, não consigo mais simplificar, nem no numerador, nem no denominador de forma simultânea. Então eu chego na sua forma final, que é justamente o que é o real, né? Então 19,05 milímetros equivale a 3 quartos de polegada. Tem uma outra conversão, pessoal, que é chama de simplificado. O que que você faz? Você pega o valor que está em milímetros, você multiplica por uma constante, 5,04, né? Então você multiplica por 5,04. Então vamos lá, ó. 7,9375 você multiplica por 5,04, vai dar a casa após a vírgula, né? Aí você despreza ela e vai simplificando, certo? Vai simplificando até achar uma fração irredutível, que é 5 polegadas ou 5,16 de polegada. Ok, pessoal? Só um minutinho, por gentileza. Caiu a reprodução, professor. O pessoal tá ouvindo vocês também ou só eu? Não, só um minutinho, pessoal. Só Ah, pedir aqui, só dando uma. Um minutinho eu já retorno.
Bom, pessoal, desculpa aí a interrupção aqui, deixa eu atender uma demandinha rápida aqui da... Bom, pessoal, então aqui é o seguinte, como eu falei, né? Eu vou converter esse valor aqui em polegada. Eu multiplico por 5,04, vai dar um valor após a vírgula. Esse valor após a vírgula você pode desconsiderar. Aí você vai considerar apenas a parte inteira. Aí você vai simplificando, ó. 40 dividido por 2 dá 20, 128 por 2 dá 64, 20 dividido por 2 dá 10, 64 dividido por 2 dá 32, 10 dividido por 2 dá 5 e 32 dividido por 2 dá 16. Então eu chego ao final de 5/16 de polegada, certo? E aqui, pessoal, tem o milímetro para polegada decimal. Para polegada decimal, aí basta fazer a divisão. Então, 12 por 7 dividido por 25,4, 0,5 polegadas. Aquele valor por 25,4, 0,3125 polegadas. 44,45 dividido por 25,4 dá 1,75 polegadas. Certo? E é basicamente isso aí. Ok, pessoal? Alguém aqui tem ficou com alguma dúvida, um questionamento? Então, pessoal, agora, quer falar alguma coisa, Robson? Tudo certo? Tudo certo. Certinho? É porque... Então, vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar agora as duas atividades que vocês vão me entregar aí, ok? O que é a primeira atividade aqui, ó? Então, a gente vai fazer a leitura aqui, certo? Da leitura em milímetro e também da polegada, né? Então, vamos fazer esse primeiro aqui, ó, só para a gente entender, ó. Vamos lá. Primeira coisa que a gente lê aqui, ó, é em qual, onde o zero parou aqui para a gente ler o milímetro inteiro. Bom, então ele parou um pouquinho depois desse traço aqui, ó. Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então aqui é 6. 6 é o inteiro, né? Então agora a gente tem que ver onde coincidiu o zero, ó. Então já tem um pontinho, ó, coincidiu aqui, ó. Então é 0,05, tá vendo que aqui a resolução é 0,05, ó. 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35. Então é 6 mais 0,35. Então aqui ó, é 6,35. Em polegadas, pessoal, a gente considera aqui 16, né? Então, ó, 0, 1, 2, 3, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, é 4/16 avos. E aqui coincidiu no zero, então é 4/16 avos de polegada. Eu vou simplificar, né? Então, 4 dividido por 2 dá 2, 16 dividido por 2 dá 8. 2 por 2 dá 1 quarto, então é 1 quarto de polegada. Então, 6,35, 1 quarto de polegada, né? Ok, pessoal? Conseguiram entender o que vocês têm que fazer aqui? Aí vocês vão fazer a leitura em milímetro e em polegada. Se quiserem fazer a conversão também, fique à vontade. Se quiser fazer a leitura para treinar também, fique à vontade também. Essa é a primeira atividade. A segunda, pessoal, é de micrômetro. Então aqui, ó, esse aqui é só em milímetro, né? Então vamos fazer a primeira leitura aqui, ó. Primeiro vamos ver, ó, do inteiro. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, 10, 11. 11 mais 0,5, ó, que pegou o tracinho aqui do meio milímetro. E o zero, ó, bom, caiu em cima do zero. Então é 10 mais 0,5. Aqui é 10,5 milímetros. É a primeira. Vamos fazer desse outro aqui, ó. Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Então aqui é 4 milímetros. Não tem o meio milímetro. E aqui o de cima, pessoal, esse aqui saiu acima. Então esse aqui de baixo, ó. Então é 25, ó, 0,25, 26, 27, 28, 29. Então é 4 mais 0,29. Então é 4,29 milímetros. É só escrever aqui, ó, 4,29 milímetros.
Pode fazer aqui, pessoal, digitado, pode fazer à mão também, depois tirar uma foto nítida, ok? Do jeito que vocês acharem melhor aí. Aí cada um vale 50 pontos, ok, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Tudo certo, pessoal? Bom, Pode deixar que essa semana vamos bater atrás de você. Eu vou ligar para ti, mandar mensagem para ti. pode, fique à vontade, pessoal. Estou à disposição de vocês aí. Pode perturbar eu aí. Vocês têm meu contato aí, pode perturbar à vontade aí. Não tem problema nenhum, não. Sabe aí que quem já me procurou aí já viu que eu respondo aí a hora que dá, não consigo, talvez não consiga de imediato, mas sempre que eu tô vendo lá, tô, como diz, tô zapeando meu WhatsApp, aí eu respondo vocês ali prontamente. Certo, pessoal? Então é isso aí, vou finalizar aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, me procure, ok, pessoal? Então é isso aí, vou desejar a todos aí uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus aí, até a próxima. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite, Fábio, boa noite aí, pessoal. Até a Boa próxima. noite. Obrigado. Ô, pessoal, antes de. Pode falar, Fernando. Eu queria falar, Fernando? Não, professor, tranquilo. Não? Você levantou a mão. Pessoal, só antes de ir embora aí, depois eu vou divulgar aí na plataforma e nos grupos de WhatsApp também, mas eu convido vocês aí na próxima semana, a gente não vai ter web aula, porque a gente vai ter o nosso workshop aí, né? É o workshop com a indústria na sua vida. A gente vai ter vários temas aí. Então, vamos falar aí desde a área de alimentos, mineração, química e passando também pela área de mecânica, refrigeração e mecânica automotiva também aí, certo, pessoal? Toda semana aí vocês podem participar, é online entre as 18 e as 22. E ao final, pessoal, fazendo a inscrição, vocês têm um certificado aí, certinho? Maravilha, maravilha. Mas Eu você vou deixar. vai mandar essa data então no nosso grupo, então, né? E o link já. Isso, eu vou mandar todo o card bonitinho lá, todo arrumadinho já até a próxima, até sexta-feira para vocês aí, no fim de semana aí. Maravilha. Certinho, pessoal? Então é isso aí, vou desejar a todos então uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Ok, professor, boa noite. Então, boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.